Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Caio Campos, juntamente com a professora Priscila do Amaral, estamos prosseguindo aqui com a parte 3 da nossa aula sobre as emendas impositivas que estão gravadas dentro do nosso módulo Legislar e também, caso você esteja pesquisando aí outro curso nosso, espero que esteja gostando da nossa plataforma. Doutora Priscila, vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre emendas impositivas, correto? Isso aí, vamos conversar hoje um pouquinho a respeito dos dispositivos da Constituição Federal, né, doutor? E falar um pouco mais sobre a emenda impositiva, lembrando vocês que teremos um modelo, né, de projeto para emendar a lei orgânica, enfim, todo aquele procedimento que vai estar em anexo, logo abaixo dessa aula. É isso aí, doutor. Compartilhar a tela? Vamos lá, pessoal. Doutora, a senhora me ajuda com a leitura, por favor, e a gente tenta comentar os pontos mais relevantes. Lembrando, pessoal, que começa com o artigo 166 da Constituição esse assunto, embora já desde o artigo 165 a gente tem ali regras de orçamento público. Doutora, está com a senhora. Emendas impositivas, artigo 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Só um detalhe, pessoal. Doutora, precisa só fazer uma observação, pessoal. Essas regras aí, elas estão escritas como se fossem apenas para o nível federal, só para a União. Por isso está escrito aí pelas duas casas do Congresso. Mas, com base no princípio da simetria, as regras que estão escritas aí, vocês vão entender que elas se aplicam também à Câmara Municipal. E aí, quando disser um pouco mais adiante que caberá uma comissão mista de senadores e deputados, vocês vão entender, caberá uma comissão da Câmara, que no caso é a famosa Comissão de Orçamento e Finanças aí do seu município. Doutora, devolvo a palavra. Parágrafo 1º, caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos nesse artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas, criadas de acordo com o artigo 58. Ok, passamos para o próximo, mas só lembrando, pessoal, aí no inciso 2, nós estamos vendo que a Comissão de Orçamento, ela não serve apenas para dar pareceres em relação aos projetos que ainda estão tramitando. Depois que já foram aprovados e que foram sancionados, já durante a execução orçamentária, a Comissão de Orçamento também precisa fiscalizar e acompanhar a execução orçamentária. Então, lembrem-se disso. Nós estamos gravando em 2022. O orçamento de 2022 foi aprovado em 2021 e ele contou com o parecer da Comissão de Orçamento. Mas a Comissão de Orçamento que deu o parecer lá em dezembro, outubro, novembro, que seja outubro, que seja, de 2021, ela precisa agora, em 2022, acompanhar a execução orçamentária. Doutora, próximo. Parágrafo 2º, as emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Então, pessoal, só lembrando, quando que o vereador apresenta a proposta de emenda, ainda que seja a impositiva, quando o projeto já estiver na Câmara? E ele vai protocolar na Secretaria-Geral? Pode até ser que esteja assim na sua Câmara, mas a regra é que as emendas são apresentadas na Comissão de Orçamento. E quem vota é o Congresso, no caso, quem vota é o plenário. Quem vota as emendas não é a comissão, quem vota as emendas é o plenário. A comissão, ela vai dar parecer sobre a questão orçamentária das próprias emendas. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, indique os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre dotação para pessoal e seus encargos, serviço da dívida,
transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e o Distrito Federal ou sejam relacionados com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei. Bem, pessoal, aqui eu estou marcando para vocês aqui o seguinte. Nós temos aqui que as emendas que os vereadores vão apresentar somente podem ser aprovadas se essas 3 condições aí forem observadas. As condições são nos incisos. Para quem assistiu o nosso módulo sobre a Lei Complementar 95, já deve estar se lembrando que os incisos também têm essa função de enumerar. E observe aí, primeira condição para uma emenda poder ser aprovada relacionada ao orçamento. Primeira, ela tem que ser compatível com o PPA. Desculpa, só trocar a nossa ferramenta aqui. Ó. Tem que ser compatível com o PPA e com a LDO. Ou seja, qualquer ideia que o senhor teve aí para apresentar a título de emenda parlamentar impositiva, somente poderá, o senhor ou a senhora, né? Somente poderá ter condições de caminhar no processo legislativo se tiver pertinência com o PPA e com a LDO. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Imagina que o vereador queira incentivar a associação que cuida da criação de búfalos. Olha só que específico, né? Ele pode mandar emenda para ajudar uma associação? Olha, até que a lei do marco regulatório dá brecha para isso. Mas existe no seu orçamento algum programa e alguma ação que cuidam deste tema? Não, não existem. Então, mesmo que seja a emenda impositiva, não terá como ela ser apresentada, porque ela não terá pertinência com o PPA nem com a LDO. Outra condição muito necessária é que o vereador que vai fazer a emenda, ele está dizendo para onde que ele propõe que seja colocado recurso orçamentário. Mas ele está falando que quer colocar mais dinheiro em um lugar, ele tem que dizer de onde que esse dinheiro vem. Olha só, ele tem que falar de onde são os recursos necessários e só tem uma possibilidade. Ele tem que fazer anulação de despesa. Ele vai ter que ir lá no orçamento e vai ter que tirar de algum lugar para passar para onde ele pretende colocar. Então, é chamado uma emenda de anulação. Ele vai fazer uma anulação em um lugar para depois colocar onde ele pretende. Está aí a responsabilidade. E é proibido anular recursos da proposta orçamentária que sejam para pessoal e seus encargos, serviço da dívida e, no caso dos entes União e Estado, eles também não podem tirar de transferências tributárias constitucionais, ou seja, aqueles repasses obrigatórios, parte do IPVA, parte do ICMS, parte do IPI, etc. E também tem que ser relacionada com as emendas que os vereadores vão fazer. Elas têm que ser relacionadas com proposta de correção de algum erro, de alguma omissão. Vamos dizer lá que está na proposta orçamentária falando que o recurso para o ensino médio será de tanto. A gente sabe que ensino médio não é competência municipal, é competência do governo estadual. Então, provavelmente, o prefeito quis dizer ali ensino dos anos iniciais, educação básica. Então, ele pode fazer a emenda para corrigir esse erro. Ou qualquer outro tipo de alteração relacionada aos dispositivos do projeto de lei, ou seja, o vereador vai fazer alguma mudança no texto que já está ali contido. Doutora Priscila, antes da gente passar para o próximo slide, a senhora gostaria de fazer algum comentário sobre esse? Não, para mim não? Podemos passar. Ótimo, então nós já vamos passar para o próximo. Só um instante, por gentileza. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Repetindo novamente, né, pessoal? As emendas têm que ter pertinência com o plano plurianual. E agora muitos vereadores devem estar se preocupando porque aprovaram planos plurianuais péssimos. Aprovaram planos plurianuais sem anexos, sem programas, sem ações, sem metas. E agora como que vocês vão fazer emendas num projeto muito ruim? E aí a questão é a seguinte, a gente tem uma boa notícia para vocês. Mesmo que o PPA já tenha sido aprovado e ele tenha vigência de 4 anos, todos os anos, ou a qualquer momento, inclusive mais de uma vez por ano, se for necessário, o prefeito ou a prefeita podem enviar para a Câmara uma proposta de revisão do PPA.
Ou seja, mesmo que ele tenha sido ruim e ele precisasse ser melhor, ele pode ser melhor. Então, a qualquer tempo, o Poder Executivo pode mandar uma proposta de revisão do PPA. Lembrando que é competência privativa do Poder Executivo, está lá no artigo 65 da Constituição, o vereador não pode fazer essa proposta de revisão, tem que aguardar vir do Poder Executivo. Doutora, parágrafo 5º, o que a senhora diz? O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se referem este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Gente, isso aí é o seguinte, aconteceu muito com vários alunos nossos. Nós analisamos algumas propostas que estavam tão ruins, mas tão ruins, mas tão ruins, que não dava nem para fazer emenda para corrigir. Estava tão ruim que o ideal foi pedir para o prefeito mandar uma nova proposta. E essa nova proposta, no âmbito municipal, ela vai ser enviada por meio de uma proposta de substitutivo. Um substitutivo é uma proposta de lei que altera a proposta de lei que já está lá. É como se fosse jogar fora aquele papel que está lá na Câmara e colocar um novo conjunto de papéis no lugar dele. Vai ser um projeto que vai substituir o outro. Ele é muito bem-vindo nos casos que a primeira proposta foi tão feia que a Câmara não aceitou. A Câmara fez o seu trabalho e pode considerar que é uma medalha, o substitutivo. Tá bom, doutora? Vamos para o próximo. Projetos de lei do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. Então, pessoal, o parâmetro para o Poder Executivo encaminhar para o Legislativo a proposta de PPA, a proposta de LDO, a proposta de LOA, é o parâmetro que está previsto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por curiosidade, o artigo 3º foi vetado, então ela não fala nada do PPA, mas ela diz muito sobre a LDO e sobre a LOA. E também fica aí para vocês olharem os prazos que estão no ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 35, parágrafo 2º, que nos diz quais são os prazos para o chefe do Poder Executivo encaminhar para a Câmara esses projetos, que são chamados de instrumentos de planejamento, e também para a Câmara devolvê-los para sanção, podendo também a Câmara adotar como parâmetro o que estiver na lei, melhor dizendo, na Constituição Estadual, e aí a Câmara tem que obedecer, tanto a Câmara como a Prefeitura tem que obedecer o que estiver na Lei Orgânica Municipal. Tá bom, pessoal? Vamos lá, doutora, mais um para nós. Aplicam-se aos projetos mencionados nesse artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Então, pessoal, aí está dizendo o seguinte, existem regras gerais do processo legislativo, inclusive no seu município tem, sobre pedido de vistas, quantidade de tempo que as comissões vão ter para emitir pareceres, se na sua cidade, por acaso, vocês inventaram moda de tudo ter que ter votação em 2 turnos, não precisaria, né? Mas a lei orgânica sua às vezes colocou isso, então vocês vão seguir as demais regras do processo legislativo no seu município. E, para finalizar esse bloco, vamos ler aqui o parágrafo 8º, o 9º já vai ficar para o próximo. Doutora, por gentileza. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados conforme o caso, mediante créditos especiais com prévia e específica autorização legislativa. Ótimo, doutora Priscila, muito obrigado. E aí, pessoal, a regra do artigo 8º mais ou menos está dizendo o seguinte, se acontecer de devido a um veto, alguma anulação, algum recurso ficar sem destinação específica, aquele recurso poderá ser utilizado para outras finalidades de acordo com a lei que trata do orçamento público também, a lei 4.320 e tudo mais. Pessoal, vamos encerrar agora esse bloco e a gente aguarda vocês no próximo, onde nós iremos ver o parágrafo 9º, o 10º, o 11º e... Desculpa, parágrafo 10. Nossa, vou tirar 10. nota ruim aqui, hein? Parágrafo 9º, dá para 10. puxar a orelha, 10. Nossa, e o seguinte, sendo que o 9º e o 11, eles são muito relevantes para o assunto de emendas impositivas, muito mesmo. Até logo, até daqui a pouco, doutora. Até mais.